Olha só, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa daquelas histórias antigas que são, sem sombra de dúvida, de tirar o fôlego. Nossa análise aqui vai direto nas páginas do livro de Enoque, um texto apócrifo fascinante que traz uma explicação bem diferente e até meio aterrorizante sobre como o mal se espalhou pelo mundo. Esquece aquela ideia de uma simples falha humana. O que a gente tem aqui é um relato de rebelião cósmica pura. O texto mostra um universo onde a barreira entre o céu e a terra foi quebrada à força. E o nosso foco hoje é exatamente entender como isso aconteceu. A queda das famosas sentinelas no Monte Hermon, o nascimento bizarro dos gigantes, os segredos perigosos que eles ensinaram para a humanidade e, no fim das contas, a resposta implacável do julgamento divino. E para a gente entender o tamanho da gravidade dessa situação, é preciso sentir o desespero que o texto já joga na nossa cara logo de cara. Imagina o cenário. Não é uma metáfora poética bonitinha. A Terra está literalmente gritando de dor, um clamor de sangue e sofrimento tão alto que ecoa batendo nos portões do céu. A ideia de seres celestiais interferindo aqui no nosso mundo não trouxe iluminação para a humanidade. Trouxe uma devastação absoluta. E aí fica aquela pergunta na cabeça, como é que uma corrupção dessa magnitude começou, né? Tudo começa com um número muito específico, detalhado ali no texto, 200. Exatamente 200 anjos de altíssima patente, conhecidos como as sentinelas, que simplesmente decidiram abandonar seus postos lá no céu. E o motivo? Um desejo proibido pelas mulheres humanas. Eles olharam para a humanidade, viram a beleza física e decidiram que, bom, a vida espiritual eterna já não era suficiente. Eles queriam experimentar a carne, a materialidade da coisa. É crucial entender que isso não foi um tropeço acidental, tá? Foi uma deserção totalmente coordenada e proposital das fileiras celestiais. E a dinâmica entre eles é reveladora. O líder desse grupo, um anjo chamado Samyaza, não estava cego para as consequências, não. Olha o que ele diz nessa citação. Ele estava com medo. Ele hesitou porque sabia o peso absurdo do crime cósmico que eles estavam prestes a cometer. Para não correr o risco de alguém amarelar no último segundo e deixar ele pagar o pato sozinho, o que eles fazem? Todos os 200 sobem até o topo do Monte Hermon e fazem um pacto. Eles se amarram por meio de juramentos de sangue, criando uma rebelião indissolúvel. E assim que eles descem e tomam esposas mortais, o mundo começa a ver as consequências físicas dessa escolha. E o resultado direto dessa mistura? Olha, foi avassalador. A união totalmente antinatural entre o espírito imortal e a carne mortal não gerou uma nova raça de reis super sábios ou heróis. Gerou uma descendência aterrorizante, os gigantes ou Nefilim. O texto deixa claríssimo que misturar o que é do céu com o que é da terra cria anomalias monstruosas. Esses seres não eram movidos por empatia ou razão humana, mas por uma fome, uma violência que simplesmente não tinha controle. E para você ter uma ideia visual de quão insana era essa ameaça, o livro de Enoque diz que a estatura desses gigantes chegava a 30 cúbitos. A gente está falando de proporções titânicas, criaturas do tamanho de prédios. A própria existência deles esmagaria qualquer cidade, qualquer plantação da época. A humanidade, que ainda estava engatinhando, tentando se desenvolver, do nada se viu minúscula, completamente impotente diante desses colossos caminhando por aí. E a presença deles gerou uma verdadeira reação em cadeia de horrores. O caminho dos gigantes foi ladeira abaixo numa velocidade assustadora. Pensa só. Primeiro, eles comeram tudo que os humanos conseguiam produzir. Tudo. Quando a comida acabou e a humanidade não dava mais conta de sustentar o apetite deles, eles olharam para os humanos e, bom, viraram o prato principal. E como se não bastasse, começaram a aniquilar todas as formas de vida na Terra. Pássaros, animais selvagens, répteis, peixes, bebendo o sangue deles. É a quebra completa de toda a ordem sagrada e natural da criação. A Terra inteira virou um abatedouro a céu aberto. Mas olha, a destruição física e esses gigantes comilões eram só a ponta do iceberg. O estrago de verdade, aquele que corrompeu a humanidade por dentro, veio através dos segredos proibidos. Porque junto com o caos genético, as sentinelas trouxeram uma corrupção intelectual gigantesca. Eles ensinaram mistérios do céu que a gente não estava pronto nem autorizado a saber. É como dar uma arma carregada na mão de uma criança. Cada líder caído trouxe sua especialidade. Arak trouxe a feitiçaria e as raízes mágicas. Tamiel e Azaradel ensinaram a ler as estrelas e a lua para fazer adivinhação. Mas o grande vilão dessa parte é, sem dúvida, Azazel.
foca no que ele trouxe. A metalurgia focada em aniquilação, espadas, escudos, facas e a arte da vaidade, cosméticos, espelhos, pedras preciosas. Azazel basicamente entregou a tecnologia da guerra e plantou as sementes da luxúria e do narcisismo. Foi isso que mudou o mundo para sempre, multiplicando a impiedade numa escala que não dava mais para reverter. E o contraste que o texto faz agora é puramente cinematográfico. Você tem duas telas divididas, sabe? A Terra aqui embaixo, transformada num pesadelo absoluto, sangue pra todo lado, guerra rolando com as armas do Azazel, magia oculta e gigantes devorando tudo, e lá em cima, os céus. Puros silenciosos. E quem tá assistindo a isso tudo de camarote? Os 4 grandes arcanjos. Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel. Imagina a tensão, a perfeição e a ordem lá de cima olhando diretamente pro abismo de caos que as sentinelas fabricaram aqui embaixo. E claro que eles não iam ficar parados assistindo. Os gemidos da humanidade doendo nos ouvidos celestiais fazem os arcanjos entrarem em ação. Eles vão até o Altíssimo, não só como mensageiros, mas agindo quase como advogados de defesa da nossa espécie. Eles apresentam essa petição angustiada e apontam o dedo sem dó nem piedade. Olha só, o que Azazel e Samiasa fizeram é a raiz de toda essa iniquidade que saiu de controle. Com um relatório desses nas mãos do Altíssimo, era impossível ignorar. A paciência divina acaba ali, e chega a hora da intervenção pesada, o grande julgamento. A resposta de Deus não é mandar um aviso simpático ou tentar conversar. É uma operação tática, cirúrgica e devastadora. O Altíssimo decide encerrar aquela era de vez e cada arcanjo recebe uma missão de elite específica para desmontar a rebelião peça por peça. Uriel é mandado de forma urgente para avisar Noé, garantindo que a linhagem humana sobreviva ao que está por vir. Rafael vai cuidar da ameaça física de Azazel, Gabriel pega talvez a missão mais irônica, ele faz com que os próprios gigantes se voltem uns contra os outros numa matança generalizada. E Miguel fica encarregado de caçar o líder, Samiasa, e amarrar ele e seus seguidores nas profundezas da terra por 70 gerações. Checkmate. Agora, entre todos esses castigos, a pena de Azazel é, de longe, a mais brutal. Rafael amarra as mãos e os pés dele e o atira numa região desértica de trevas absolutas chamada Dudael, embaixo de pedras afiadíssimas. O rosto dele é vendado para que ele nunca, em hipótese alguma, volte a ver a luz. Mas sabe qual é a pior parte do castigo? O veredito final do Altíssimo atribui a Azazel literalmente todos os crimes e corrupções da Terra, a culpa inteira, porque entregar armas e vaidade para humanos frágeis corrompeu a nossa natureza de um jeito tão profundo que ele se tornou a raiz de toda a queda civilizatória. Agora ele só aguarda o grande fogo do dia do julgamento. Só que, mesmo com as sentinelas trancadas e os gigantes eliminados, o mundo ainda estava podre por causa do que eles ensinaram. E é isso que dá uma perspectiva totalmente nova para o famoso dilúvio. A narrativa deixa claro que as águas não vieram só porque Deus estava irritado com os humanos. Foi uma necessidade cósmica, uma grande e drástica purificação. Era preciso lavar o planeta de toda aquela corrupção genética, da poluição mágica e das armas letais deixadas pelos anjos caídos. Uma verdadeira esterilização da Terra para começar de novo. E a gente chega ao fim dessa análise com uma reflexão muito profunda. A queda no Monte Hermon e o dilúvio no livro de Enoque são muito mais do que lendas de gigantes e anjos lutando. É o jeito da humanidade tentar responder aquelas perguntas difíceis, sabe? De onde vem o nosso instinto para a guerra? Por que a gente é tão obcecado com vaidade e poder? É fascinante perceber que há milhares de anos a gente já contava histórias sobre o perigo do nosso conhecimento avançar muito mais rápido do que a nossa ética. E isso deixa uma provocação excelente para a gente levar daqui. Qual seria o nosso conhecimento de Azazel nos dias de hoje? O que será que estamos descobrindo agora que talvez a gente não devesse? Pensa nisso. Muito obrigado por acompanhar essa exploração com a gente e a gente se vê na nossa próxima análise.